Cumprimento a Igreja Papai do Senhor Jesus, amém? Amém. Eu louvo e agradeço a Deus por mais uma tarde na presença do Senhor. Eu quero apresentar os visitantes dessa tarde, nosso irmão missionário Roberto, nossa missionária Val, que Deus abençoe, fique à vontade, viu? E a cada um que está aqui. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Para mim é um motivo de muita alegria de estar na casa do Senhor, que não é sempre que eu estou, mas se eu estou de folga, eu estou na casa do Senhor. Né? Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui nesta tarde. Né? E eu costumo sempre falar, Deus é bom o tempo todo. Né? Às vezes a gente está cansado, o corpo já, mas a gente fala assim, tem que adorar a Deus em todo o tempo. Né? Eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, pela vida da minha filha. Minha filha, eu orei muito a Deus. E hoje a minha filha é levita. Então eu louvo a Deus por isso. Porque só Deus sabe o quanto eu chorei, o quanto eu busquei por isso. E ela falava para mim, eu não vou cantar, mãe. Eu não vou cantar. Eu falava, vamos na igreja? Ela falava assim, mãe, eu não vou com você na igreja. Mas o dia que Deus tocou, ela veio para a igreja. E nunca mais saiu. Aleluia. 2 vezes ela se batizou. Até eu costumo falar que Deus usou a vida da nossa missionária Lau, né? Deus usou ela para falar com a minha filha. E a partir daquele dia, nunca mais ela saiu da igreja. Ela louva a Deus, eu choro toda vez que ela louva. Porque valeu cada lágrima. Cada joelho no chão. Cada vez que eu vim sozinha e falava, Senhor, sou só eu. Mas eu vou, Senhor, buscar. Mas a hora que Deus tocou, hoje ela vem até sozinha. Ela pega o Uber, ela fala, mãe, eu vou na igreja. E vem. E hoje eu ver ela louvando para mim é uma alegria muito grande. Que se eu agradecer a Deus todos os dias da minha vida, eu ainda não vou dar tanta gratidão quanto ele merece, né? Porque, e eu falo assim, minha filha Deus escolheu no meu ventre. Eu falava assim, você não vai. Hoje eu só tenho a agradecer a Deus pela vida da minha filha. Se eu levanto hoje de manhã, é graças a Deus e a minha filha, que eu vou à batalha, eu busco. Porque minha filha é tudo de bom que uma mãe pode ter. Eu só tenho elogio na escola. Eu só tenho elogio dos tios. Louvado seja Deus. Deus. Eu só tenho elogio dos meus pastores que amam a minha filha. Aleluia, Jesus. Então Deus eu é sou fiel. grata a Deus por isso. Então, meus irmãos, nunca deixe de orar por um integrante da sua família, que você queira que esteja na casa do Senhor, na presença do Senhor, que no tempo certo vai vir. Porque hoje minha filha está, e eu creio que um dia meu esposo vai estar aqui comigo. Faz 18 anos que eu oro, por favor. Então eu creio que Deus tem promessa, e Deus não é homem para mentir. Então eu creio que na hora certa ele vai estar aqui, e Deus vai fazer. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu queria passar uma saudação para a missionária Val. Amém? Glória a Deus, aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Com muito temor, né? A pastora Luciana sabe. A gente vem conversando bastante, gatinhando, né? Ainda aprendendo. Estamos sempre aqui. E é como a irmã disse, temos que sempre estar à disposição do Senhor, né? E Ele faz, Ele trabalha, Ele vem trabalhando na nossa vida. E a passagem vigiar e orar é muito importante, porque não basta só orar, né? Nós somos envolvidos por tantas distrações, né, no nosso dia, e a gente tem que vigiar o tempo todo, porque as distrações vêm para nos tirar do caminho, para a gente realmente ser proativos com as tentações, com as vozes externas que tentam nos paralisar todos os dias. Então,
através da vigilância, é o joelho dobrado, orando e sermos revestidos, né? Porque através da vigilância e da oração, Ele nos blinda, nos protege e nos faz fortes para lidar com o nosso dia. E também, à frente disso tudo, que é o principal, é a gente estar sempre diante de Deus, diante da casa do Pai, porque apenas orar em casa é bom, mas a gente tem que estar no templo, porque a gente precisa estar juntos, unidos, de mãos dadas, a gente consegue fortificar um ao outro, dar o testemunho. O testemunho é muito edificante, né? Hoje eu louvo a Deus e dou glórias a Deus, porque Ele me tirou da onde Ele me tirou e eu não quero mais voltar. E como você também hoje, já tem 5 anos que o meu joelho está dobrado pelo meu filho também. Aleluia, Jesus. E eu creio que ainda vai chegar o dia dele estar aqui. Glória a Deus. Né? Deus é fiel, mas aleluia, o tempo de Jesus. Deus, como diz na palavra em Eclesiastes 3, né? Há um tempo determinado sobre todas as coisas. É Ele quem rege a nossa vida. Não adianta a gente querer. O nosso querer a gente quer para já. E não é. É no tempo de Deus. E eu creio que Ele está movendo e trabalhando em favor da vida do meu filho. Já melhorou muito, né? Até sábado passado agora eu tive uma boa notícia, onde a gente nem se falava. Hoje já, pelo menos por mensagem, já me chama até de mãe, coisa que ele deixou de falar há muito tempo. Então eu creio que isso é o trabalhar de Deus. E com essa fé e essa crença que eu tenho em Deus, Ele está movendo ao meu favor e chegando próximo dos meus. Porque a nossa oração, ela atinge, ela abrange os nossos, né? Glória a Deus. E através da oração a gente alcança, assim. É certo que a salvação, ela é individual. Eu venho buscar a minha e oro para que um dia o meu filho venha buscar dele. Glória a Deus. E eu creio que esse dia vai chegar. Então eu agradeço a oportunidade. Sou muito grata de estar aqui hoje. A pastora Luciana é uma bênção na minha vida, assim como a minha pastora da onde eu congrego, a pastora Kelly também. E com a força e a graça delas, dessas mulheres de Deus que está me fortificando e me impulsionando a romper mais na obra do Senhor. Aleluia, então, Jesus. Eu agradeço a oportunidade e que nós tenhamos uma tarde abençoada. Amém, aleluia, Jesus. Diaconisa Luciana. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu estava meditando aqui no livro de Amós, no capítulo 4, no versículo 5. Aqui fala muito do relacionamento com Deus, né? A cegueira espiritual do povo de Israel, né? E aqui fala que o povo, ele era muito ingrato, né? O povo murmurava, né? Aí aqui no versículo 5 do capítulo 4, ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias e publicai, porque disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Também vos deixei dentes limpos e todas as vossas cidades, com falta de pão, todos os vossos lugares. Contudo, não vos converteste a mim, disse o Senhor. Aqui nesse pedacinho ele fala, né, que o Senhor deixou com falta de pão as cidades, e mesmo assim, contudo, o povo não se converteu ao Senhor, né? E aqui mais à frente, no capítulo 5, no versículo 14, ele fala: buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor Deus dos exércitos está conosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem. Estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor Deus dos exércitos se compadeça do restante de José. Portanto, assim diz o Senhor Deus: o pranto e para o choro, e os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passará pelo meio de ti, diz o Senhor.
Ai de vós que desejais os dias do Senhor, para que desejai o dia do Senhor. É dia de treva, não é dia de luz. Como se o homem fugisse diante do leão, e se encontrasse com ele o urso. E como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Então aqui fala, né, que a gente tem que buscar os dias bons, não os dias do Senhor, porque os dias do Senhor virão e não serão bons. Porque Deus fala que Ele quer que a gente louve Ele de todo o coração, que a gente adore, que a gente preste cultos para Ele, mas de todo o coração, que abra o coração para estar ouvindo a palavra do Senhor, né? Porque o povo aqui, como fala, hoje no mundo ainda há muito disso, né? O povo não abre o coração para escutar a palavra do Senhor, para sentir a palavra do Senhor. Hoje, muitos vêm na igreja e falam, não senti nada, saí da mesma maneira, mas como será que ele está? Ele abriu o coração? Ele buscou para o Senhor entrar no seu coração, né? E aqui Deus fala que Ele é o Deus de ontem, Deus de hoje, e é o Deus do vento, é o Deus de tudo. Então Ele pode todas as coisas. Então às vezes nós estamos passando por algumas situações e é Deus que permite. E aqui Ele também fala do povo murmurador, né? Ao qual Deus fala que Ele quer que posicionamos na sua presença com o coração aberto, transformado, para fazer a vontade dEle e deixar Ele habitar. Então, que nem diz a palavra, se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele também é Deus. Então, mesmo na situação difícil, que nós venhamos abrir nosso coração e com um coração sincero, contrito, para que Deus venha falar com cada um, né? E a gente possa receber aquilo que Deus venha falar, né? Muitas das vezes a gente enfrenta desertos, perdas, momentos de escassez. E aqui, igual eu falei, né? E as pessoas do braço e não está confiante no que Deus tem para fazer, né? E por isso não se aproxima mais do Senhor. Aí não consegue mais ouvir a voz. E Deus quer a nossa atenção para trazer Ele para perto, né? Para que assim a gente possa chegar mais perto da Sua presença, que a gente possa se arrepender, né? Das coisas que a gente faz, que às vezes não se agrada a Deus, e às vezes as coisas a gente acha com tão naturalidade que acha que é normal, né? Mas para Deus não é. E que a gente possa estar pedindo para Deus, estar sondando nossos corações, para que Ele possa revelar a gente, né? E para Ele tirar tudo aquilo que vem atrapalhar a nossa concentração, vem atrapalhar aquilo da gente estar na comunhão com o Senhor. Né? E assim como diz, né, no capítulo 5, que a gente se arrependesse, que não queira esperar o dia do Senhor, porque esse dia virá para quem tiver com o coração duro e para aquele que não se arrepender. E que a gente venha louvar, né? Nos momentos difíceis, para a gente ter um relacionamento com Deus com mais profundidade, com mais intimidade, né? Para que a gente possa passar, né, por todos esses momentos, porque o Senhor fala, né, que nós iríamos passar pelo deserto, mas que Ele ia estar com a gente. Ele não falou que ia nos abandonar, né? Ele também não falou que nós não iríamos passar, né? Então que a gente possa confiar e acreditar e ter mais fé no Senhor, que Ele está conosco em todos os momentos. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Pastora Luciana, logo após a diaconisa Franciele faz dízimo e oferta, né? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Salve a todos, rapazes do Senhor, amém? Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Rosana, estava com saudade, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, minha linda. Fui convidada, uma com a outra fui convidada. Jesus falou assim, então eu vou levar as duas. Aleluia, Você é Jesus. uma linda. Que Deus abençoe a vida de cada um. Se coloca de pé, igreja. O Senhor vai falar dessa tarde. Aonde Ele já tem falado. Aleluia, Jesus.
Que o Espírito diz à igreja. Que o Espírito Santo diz sobre Aleluia. Glória ao Senhor. Glória ao Pai amado. Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Aleluia, Vamos lá. Jesus. Poderoso Deus, eterno Pai, nos colocamos, Senhor, diante de Ti, Pai. Senhor, que o Senhor venha fazer a Tua vontade, o Teu querer, Pai. A Tua palavra fala, Pai, que quando nós clamamos, Pai, o Senhor é aquele que responde ao nosso clamor. E neste momento, Senhor, nós estamos aqui, numa tarde, Senhor, de milagre, Pai. E eu profetizo, Senhor, sobre cada vida, Pai. Que eles vão sair daqui de posse, de milagre, de resposta, Pai. Que todo impedimento, Senhor, venha cair por terra. Eu creio, Senhor, que nesta tarde o Senhor vai visitar corações. Corações, Senhor, que chegou aqui angustiado. Chegou buscando resposta de Ti, Pai. E o Senhor é fiel para nos responder, Pai. Senhor, quando nós buscamos, o Senhor responde. Senhor, e nesta tarde que o Senhor venha responder orações, Pai. Orações que tem feita, Senhor, em silêncio. Orações, Senhor, que tem feita, Senhor, no choro. Eu creio, Senhor, que será uma tarde, Pai, onde o Senhor já está falando através dos vasos, Pai. Eu creio, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Em Teu nome, Pai, profetizo, Senhor, milagres, portas abertas, Pai. E que tudo aquilo que os Teus filhos, Senhor, têm dado, Pai, que quando nós pedimos, o Senhor é fiel. O homem é falho, Pai, mas o Senhor é perfeito. Aleluia. E é extraordinário sobre as nossas vidas. Amém. Amém, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Seja qual for o seu problema, amigo. Louve, igreja. Eu te convido a adorar comigo. Adore a Ele. Porque toda vez que o louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar. Sempre vale a pena adorar. Oh, Espírito Santo de Deus. A prisão não é eterna, vai passar. E quem crê jamais desiste de cantar. Louva, igreja. Porque toda vez que uma canção é cantada em oração, um terremoto vem anunciar que sempre vai a igreja. O terremoto vai acontecer aqui e as
porque não há cadeias, porque não há cadeias, porque não há cadeias onde há adoração. Obrigado, meu Pai. Aleluia, 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 aleluia. E as palmas bem fortes para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Diaconisa Franciele fez dízimo e oferta e logo após a Stephanie louvou ao Senhor, amém? Cumprimenta todos com a paz do Senhor. Amém. Vou estar deixando aqui o dízimo e oferta em Ageu. Deus, aleluia. Ageu 2:9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Nós sabemos aqui em Ageu, antes do Senhor conceder a glória da última casa, o povo precisou entender que primeiro vinha a casa do Senhor. Porque no capítulo 1 a gente vem ver que o Senhor ele precisou dar uma chacoalhada no povo, precisou tirar tudo. Porque o povo começou a se auto-edificar. O povo começou a priorizar primeiro a sua casa do que a casa do Senhor. Não que a gente não deva dar valor à nossa casa. A gente tem que sim cuidar da nossa casa. Mas a gente tem que entender que a partir do momento que nós colocamos a nossa casa em primeiro lugar acima do Senhor, nós passamos a idolatrar a nossa casa. E deixamos de fazer aquilo que o Senhor ele quer que nós façamos. E a partir do momento que nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, Ele se responsabiliza com o restante. Ele entra com a provisão sobre o nosso lar. Ele cuida daquilo que a gente precisa. E devolver o dízimo sobre a casa do Senhor é falar sobre gratidão. Porque aqui a maioria das pessoas às vezes falam, né? Dízimo ficou no Antigo Testamento, mas o Senhor, Ele veio nos mostrar no Novo Testamento que o dízimo é gratidão. A gente vem devolver e vem demonstrar gratidão daquilo que o Senhor fez sobre a nossa vida. Então que nesta tarde a gente possa ser grato sobre tudo aquilo que o Senhor ele tem feito. Porque se hoje tem sobre a nossa casa, tem sobre a nossa mesa, é porque o Senhor ele proveu. É porque o Senhor ele cuidou de nós até aqui. Então que possamos ser gratos e devolver aquilo que é do Senhor. Porque para que essa obra se mantenha, precisamos devolver aquilo que é de Deus. Assim agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Quem começou a boa obra é fiel para terminar.
querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar. Ouvir a voz de Deus bradar, dizendo: filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. E ele me disse assim: eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque eu sou fiel pra realizar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus, fiel é Deus. Disse que iria te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus, fiel é Deus, que não falha, não tarda, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, porque ele zela com sua palavra. Já prepare o coração pra ver Deus contemplar essa linda obra que ele começou na sua vida, e você vai cantar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. É fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. Mais fiel que o meu Deus nunca houve e jamais haverá. A palavra do Senhor Jesus vai nos dizer: acaso pode uma mãe se esquecer de um filho que ama, de forma que não se compadeça com o filho do seu ventre? Mas ainda que essa mãe venha se esquecer dele, todavia eu não esqueço de ti. Agradeço a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos colocar de pé para a gente estar recebendo o missionário Valdeci, que vai estar trazendo uma palavra nessa tarde, né? Japonesa Cristiana. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar estendendo a mão para estar orando pela vida da missionária que está encarregada de trazer hoje a palavra do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, nos colocamos, Senhor, novamente na Tua presença, Pai. Pai,
Pai, pedimos que o Senhor venha revestir, Senhor, a sua filha, Senhor, do alto da cabeça às pontas dos pés. Pai, pedimos que o Senhor venha guardar, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que pertence a ela, Pai. E tudo aquilo, Senhor, que pertence à sua filha, Senhor, que ainda estiver travado, Senhor, no mundo espiritual, Senhor, que o Senhor venha destravar, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, pedimos que o Senhor venha usar a sua filha, Senhor, para falar conosco conforme o seu querer e a sua vontade. Seja mel, seja fel, Senhor. Fala conforme o seu querer, meu Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com paz do Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor por esta rica oportunidade. Sou grata ao Senhor, em nome de Jesus, por esta agenda do qual Ele tem colocado, né? E fiel é somente ao Senhor mesmo, né? Em nome de Jesus. Porque mesmo a gente sendo tão falho, o Senhor, Ele se faz, né, presente em nossas vidas. Eu sou grata ao Senhor, em nome de Jesus. Desde já quero agradecer pela confiança, né, do qual foi me dada, né, pela dirigente da tarde da bênção, que é a nossa diaconisa Ana, né, pelos meus pastores, pastor Luciano e pastor Mauri, e por toda a igreja, né, pela confiança também, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Abre vossas Bíblias em Esther. Glória a Deus. Esther, seu capítulo 4, versículo 14. Esther, capítulo 4, versículo 14. Aleluia. A palavra é do Senhor, não é minha, mas foi a palavra que o Senhor colocou, gerou o meu coração. Amém? Glória a Deus. E é tão de Deus que quando eu olhei a camiseta, escrito Esther, eu falei, amém, Jesus. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Esther, capítulo 4, seu versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Amém? Glória a Deus. Pode tomar vossos assentos glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Aqui nesta tarde a gente já ouviu falar do Senhor. Já ouvimos o Senhor falar no louvor, na palavra. Glória a Deus por isso. E no louvor do qual ele dizia: guardada por quem nunca perdeu a batalha. Nós estamos guardados por quem nunca perdeu a batalha. Aleluia, Glória Jesus. a Deus por isso. Porque não há cadeias onde há adoração. E se você veio nesta tarde escolhida e movida pelo poder do Espírito Santo, eu te convido a adorar. Eu te convido a clamar e a chamar a atenção do Mestre, aleluia. Como já foi falado nesta tarde sobre o cego Bartimeu, que chamava a atenção, aleluia, de Jesus quando ele passava por aquele lugar. E eu te convido, aleluia, nesta tarde em adoração, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Igreja, que você e eu não perdemos o foco diante do Senhor nesta tarde. Aproveita todo minuto, segundo diante da presença do Senhor. Aleluia. E quando eu estava ali sentada, o Senhor ministrava ao meu coração, dizendo: temos que aproveitar todos os momentos e viver em constância quando estamos diante da presença do Senhor. Porque é uma tarde, aleluia, onde o Senhor fala comigo e com você. É uma tarde onde o Senhor escolheu, aleluia, para entregar a minha e a sua bênção. Mas para isso nós temos que chamar a atenção do Mestre. Nós temos que começar a provocar o nosso milagre.
Nós temos que começar a provocar, aleluia, aquilo que o Senhor tem entregado sobre a minha e a tua mão. Oh, aleluia. Porque quem começou uma obra é fiel para terminar. Ele é fiel para terminar, porque se você deixou o seu começo e o seu recomeço nas mãos de Deus, vai ser vitória. Aleluia. No final vai ser bênção. No final, aleluia, vai ser estrondoso. Ele é fiel, igreja. Aleluia. Para terminar e vai se cumprir, pois a palavra dele, aleluia, não passará. Fiel é Deus, fiel é Deus. Era noite, o que de pai sempre. O Senhor já está na casa. E foi isso que nós louvamos a Ele. Fiel é Deus. E o Senhor, Ele falava ao meu coração: por que quando nós encontramos em adversidades, em problemas, nós esquecemos que fiel é Deus? Por que muitas das vezes, aleluia, o Mestre nos chama para ter, aleluia, um particular com Ele, nós esquecemos de entregar o começo à mão dele e dizer: Senhor, fiel é o Senhor. Fiel é o Senhor para cumprir aquilo que tem sobre a minha e a sua vida. E a palavra do Senhor, do qual nós acabamos de fazer a imersão, vai nos dizer sobre uma mulher chamada Esther. Essa mulher, aleluia, do qual ela foi preparada e escolhida para um reino. Uma mulher, aleluia, do qual ela foi colocada sobre um palácio. E a palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, que para Esther poder entrar no palácio, teve que ter uma renúncia. Porque aquela menina, aleluia, do qual teve a sua família levada pelo rei da Babilônia, em um tempo, aleluia, de qual foi levada, os seus pais vieram a falecer, do qual ela foi criada pelo seu tio Mardoqueu. Esther, aleluia, ali uma mulher do qual talvez não tinha mais expectativa de vida, ou ainda tinha os seus sonhos e os seus planos. Naquela terra, aleluia, onde mulheres não tinham prioridades, mulheres não tinham suas escolhas. Aonde ali, aleluia, se falava: você vai fazer isso, e tinha que ser feito. Mas Esther, aleluia, ela foi encontrada pelo Senhor para se cumprir um propósito que tinha não só na vida de Esther, mas na vida do seu povo. Enquanto o rei, aleluia, Assuero fazia um banquete ali de 180 dias, 6 meses, mostrando tudo que tinha dentro do seu palácio, as cortinas, aleluia, as suas taças de ouro, servindo o melhor na taça, um vinho, aleluia. Enquanto ele estava ali mostrando o que tinha e o que não tinha, aleluia, os seus tapetes, suas peças, ali naquele momento ele olha e fala: não tem mais nada o que mostrar. Todo mundo já viu o que tinha que ver. Mas quando o coração dele estava alegre do vinho, ele se lembrou de Vasti. Aleluia, ele se lembrou daquela mulher que por outra hora também estava servindo um banquete sobre outro lugar ali no palácio mesmo, servindo a outras rainhas, as suas convidadas, porque os seus esposos estavam com o rei. Só que o interessante, o que me chama a atenção é que quando ele lembra, ele mandou chamar. Só que ele já estava assim alegre do vinho. Ele não estava muito em sua consciência. E enquanto eu estava falando com o Senhor, o Espírito Santo falava comigo: Vasti e Esther. Muitos, aleluia, condenam Vasti, dizendo: Vasti foi uma mulher desobediente, desonrou o seu esposo. Vasti, aleluia, foi uma mulher do qual ela não deu a voz ao seu esposo. Mas em algum momento nós paramos para pensar como que estava o coração daquela mulher.
mulher? Algum momento, aleluia, nós paramos para pensar que o seu esposo, aleluia, mostrou o palácio tudo, mostrou tudo que tinha de mais belo. Aí quando não tinha mais nada, se lembrou dela. Meu Deus. E Vasti naquele momento, talvez olhando, dizendo assim: ah, agora você se lembrou de mim? Depois que não tem mais nada, eu sou o último plano. E hoje em dia existe Vastis também ao nosso meio. Só que se nós levarmos, aleluia, para o lado das escrituras do Senhor, oh, Ramai de Kovenayasep, nós nos colocamos diante de Vasti muitas das vezes, com o coração amargurado, com o coração entristecido, endurecido, de quando nós não ouvimos a vozes dos nossos líderes, ou até mesmo a voz de Deus, para nos chamar. E muitos de nós se colocamos como Vasti, fazendo birrinha, dizendo: eu não vou porque olha o que aconteceu, eu sou o último plano, eu sou o aleluia no momento que não tem mais nada. Deus está falando em corações aqui nesta tarde. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes nós perdemos aquilo que o Senhor tem entregado nas nossas mãos por causa de desobediência. Porque Vasti, quando ela escuta daquilo, ela lembra da dor do coração dela e diz: eu não vou. Eu não vou. Porque aquela mulher estava ferida. E o Senhor, Ele está dizendo: ei, tem vidas que tem que receber a cura genuína. Sabe para quê? Para quando receber algo do Senhor, não começar a lembrar: meu Deus, o Senhor fez para A primeiro, o Senhor levantou ela primeiro e depois eu também não quero mais. Ei, Deus está falando, o momento é dele, a hora é dele. Mas Vasti desobedece. E o rei Assuero, quando ele recebe aquela notícia, ele fica quieto. Glória a Deus. Ele não faz nada. Aleluia, Jesus. Porém, os que estavam com ele se levantaram contra eles, contra o palácio, porque se levantou contra a rainha. E começou a dizer: ei, as minhas esposas estão lá dentro, as esposas de todos nós. Vai ver o que a rainha fez e vão começar a querer fazer igual. Tem que tomar uma providência, algo tem que acontecer. E começaram a falar na cabeça do rei, dizendo o que ele tinha que fazer. E quantas das vezes é assim na minha e na sua vida? Aleluia. Que às vezes por uma atitude minha e sua, ao invés de levar para o Senhor, orar e falar assim: Deus, vai de encontro, Senhor, com aquela casa, com aquela família. Vai de encontro, Senhor, com a irmã, com o irmão que talvez caiu e não consegue se levantar. Não, muitas das vezes nós levantamos o nosso ego maior e queremos viver um cristianismo e dizer: ah, pecou por causa disso, pecou porque não estava em constância com Deus. Ei, nós não somos a quarta trindade. Não existe. Aleluia. Não existe. E muitas das vezes as pessoas começam a afrontar o meu e apontar o meu e o teu pecado, em vez de chegar e dizer: ei, não é assim. Vamos tentar resolver, vamos orar, abrir um jejum e consagração. Não. Quanto mais no chão vê, mais no chão quer nos ver. E é por isso que eu e você, aleluia, muitas das vezes nos encontramos diante da promessa do Senhor e não estamos vivendo. Sabe por quê? Porque estamos dando ouvido às palavras, dando ouvido àqueles que não estão, aleluia, junto comigo e com você, que são enviados, aleluia, de Satanás para paralisar o meu e o teu chamado. Glória a Deus. Aleluia. Só que aquele homem, quando ele escuta o que estavam dizendo os seus aconselheiros, ele chama os 7 conselheiros dele. Perguntei agora: o que eu vou fazer?
O negócio é você tirar logo a coroa, tira ela do trono, arranca essa mulher, tira ela, deixa ela para lá, tira o que ela recebeu para ser rainha. E assim o rei o fez. Assim o rei o fez quando ouviu aqueles homens falando com ele. Só que chegou um certo tempo que ele vai se entristecer novamente o coração dele, porque ele lembrou de Vasti, lembrou que estava sozinho no palácio. Não tinha mais rainha, não tinha mais, mas ele precisava de alguém para estar ali junto dele. Só que para isso Vasti teve que sair para Esther entrar. Vasti, aleluia, saiu do trono. E quando Esther estava ali junto com seu tio Mardoqueu, quando eles recebem a notícia, aleluia, do que ia acontecer sobre aquele lugar, sobre aquele palácio, se espalham a notícia que o rei estava procurando uma nova esposa. Porém tinha que ser jovem, tinha que ser virgem, aleluia, para poder entrar no palácio para que o rei o escolhesse. E Esther, numa situação do qual talvez já estava ali de paquera, ou então, aleluia, com seus planos, dizendo: um dia eu vou me casar, um dia eu vou ter a minha família, mas o seu tio coloca dentro do palácio. Ela entra dentro do palácio sem saber, pastora, que poderia ou não ser escolhida. Porque se ela não fosse escolhida, aleluia, ela ia virar apenas simplesmente uma concubina e ficar junto às outras mulheres da harém. Mas Esther, aleluia, havia uma promessa sobre a vida. Aleluia, Jesus. Esther, aleluia, havia sobre a vida daquela mulher uma palavra decretada. Aleluia, Deus. Uma palavra declarada. Enquanto ela entra dentro daquele palácio, envolvida, aleluia, no meio daquelas mulheres, e havia muitas mulheres, do qual, aleluia, ali ela se passa por um processo de olhos, um processo, aleluia, de adoração, de entrega durante um ano. Aquela mulher, ela passa com 6 meses com olhos de mirra, 6 meses com outro tipo de especiarias. Aleluia, Jesus. Agora imagine nós, se passasse um ano só nos banhos de olhos, meu Deus. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Mas quando ela passa naqueles olhos, o óleo representa a presença. Aleluia. O aroma é a nova identidade. E o fruto do Espírito é o novo caráter. Aleluia, Jesus. Aquela mulher, aleluia, passando por aqueles olhos, por aquelas essências, mas cada processo era uma que ela estava chegando perto do rei. Era uma estratégia. Porque o óleo que ela recebia era a presença. Sabemos nós que quando nós oramos e consagramos o óleo diante da presença do Senhor, ele vira o óleo da presença. Ele vira um óleo do qual, aleluia, vai ungir a minha e a sua vida. Mas nós não podemos se apegar, se agarrar somente no óleo. É a presença do Espírito Santo. E o aroma que saía era a identidade daquela mulher. Imagina quando elas passavam, aleluia, o aroma que saía. Um ano de preparação. Um ano, aleluia, ali entrando e saindo daquelas salas, entrando e saindo com óleo. E às vezes o Senhor pede 2, 3 dias sobre a minha e a sua vida para se ajoelhar ou adorar Ele, nós já achamos demais. Às vezes o Senhor nos chama para uma particularidade, nós já achamos demais. Mas Ele está falando: ei, quando eu te chamo, eu estou te chamando para receber a presença do Espírito Aleluia, Santo. Jesus. Quando eu te chamo, aleluia, é a nova identidade que eu vou começar a entregar. Aleluia, Jesus. Rei de
Esther, quando ela começa a receber, passa-se um ano daquela preparação. As mulheres começam a conter com o rei, entravam e muitas iam lá para o harém de volta, junto com as concubinas. E quando chega o dia da rainha, quando chega o dia de Esther, o eunuco olha e fala para ela: ei, você pode entrar nessa sala e você pode possuir, pegar o que você quiser para poder entrar na presença do rei. Aleluia, Jesus. Você pode entrar, se vestir com essas vestes, com ouro. Você pode se preparar para entrar. Aleluia. Só que o interessante é que quando ela entra na sala, ela entra, mas ela não pega nada. Ela vai na simplicidade dela como ela era. Sabe o que o Senhor está dizendo? Não precisa muito enfeite para entrar na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Porque muitos que estão, aleluia, querendo inventar, querendo colocar palavras, muitas das vezes, aleluia, não acessa o trono, não consegue, aleluia, entrar no coração de Deus. E era assim que as outras mulheres faziam, creio eu, que entrava naquela sala, olhava aqueles brilhos, aquelas coisas assim, enchia e entrava diante da presença do rei. Mas Esther não. Aleluia. Ela olha e ela fala assim: não, eu vou entrar do jeito que eu sou. Louvado seja Deus. Eu vou entrar do jeito que o Senhor me encontrou. Que o Senhor nessa tarde está falando: entra na minha presença. Aleluia. Mas nós não precisamos, aleluia, ficar enganando, dizendo, aleluia, não, eu estou bem, muitas das vezes querendo nos demonstrar como homem, como mulheres fortes, sendo que como está por dentro, como está aqui dentro, a mãe de como a sépia. Muitas das vezes nós se apresentamos diante da presença do Senhor, levando muitas das vezes aquilo que não pertence a mim e nem a você. E nós queremos entrar diante do Senhor, mas Deus nessa tarde está falando: venha na simplicidade. Venha com o seu melhor louvor, a sua melhor adoração. Venha com a sua melhor oração. Não precisamos entrar diante da presença do Senhor dizendo: Pai, eu não sei orar, eu não tenho uma voz bonita para adorar e querer enfeitar, não. Aleluia, Jesus. Porque é assim que o Senhor escolhe a minha e a sua vida. Glória a Deus. E Esther, quando ela entra na presença do rei, Esther se vestiu das suas vestes reais. E quando aquele rei olha para ela, ele acha graça nela. Aleluia, Jesus. Quando o rei olha para Esther, ela já era escolhida. Aleluia, Jesus. Porque assim o Senhor o fez. E sabe o que o Senhor está dizendo para vidas aqui? Você é escolhida. Aleluia, Jesus. Você é escolhida. Aleluia. Você é escolhido para viver os planos e os projetos que Deus tem sobre a minha e a sua vida. Esther, aleluia, quando ela entra naquele lugar, ela entra somente com um propósito e com uma promessa. Mas quando ela sai daquele quarto, ela sai como rainha. E o rei Assuero vai lá preparar um banquete para apresentar Esther como rainha, colocando a sua coroa na sua cabeça e vestes reais. Sabe o que o Senhor está falando? Que vai ter vestes novas. Mas não é vestes de roupas, é vestes espirituais. Aleluia, Deus. A coroa, Ele vai começar a coroar a minha e a sua vida nesta tarde. Mas assim como dizem no Apocalipse, cuide para que ninguém roube a sua coroa.
Oh, Ramai Choquetepaia Sépia. O banquete foi posto. A rainha foi colocada, Ramaia Sépia, sobre este banquete. Sabe o que o Senhor está dizendo? Vai ter banquete. Ramai Choquetepaia Sépia. Vai ter banquete. Mas o banquete vai significar a minha e a sua vitória. Porque assim como nós louvamos, se nós colocamos o começo na mão do Senhor. Aleluia, Jesus. Deus é fiel. Deus é fiel. Porque creio eu que o seu tio Mardoqueu colocou nas mãos do Senhor. Aleluia. Ele era um judeu. Ele era um judeu. Esther era uma judia. Porém, quando ela entra dentro do palácio, ela entra sem identidade. Aleluia, Jesus. Ela não podia falar quem era ela. Ela não podia se pronunciar. Por uma ordem do seu tio. Ei, decomanaia sempre. Sabe o que o Espírito Santo está me dizendo? Que vai começar a guardar a vida de crente. Aleluia, Jesus. Que vai começar a colocar a nossa vida no esconderijo do Altíssimo. Porque tem lugares, ai, decomanaia sempre, que nós vamos estar e o Senhor vai falar assim: não, você vai estar escondida. Assim como ela estava escondida, porque ela não contou quem ela era. Não contou a sua identidade. E é desta forma que o Senhor vai esconder a minha e a sua vida. Porque tem momentos que o Senhor vai ter que fazer isso comigo e com você. Aleluia, Jesus. E nós não vamos poder contar a nossa real identidade. E o Senhor vai estar nos escondendo até se cumprir o propósito que Ele tem a mim na sua vida. E a identidade que eu falo não é RG. É a identidade de filho e filha. É a identidade de escolhidos e escolhidas diante da presença do Senhor. E para começar a forjar o meu e o seu caráter, Ele vai ter que começar, aleluia, a nos guardar. A nos guardar, sabe da onde? De lugares aonde não é para nós irmos. De lugares aonde que mesa não é para nos sentarmos. Este é o cuidado que Ele vai ter comigo e com você. Até o dia certo dele preparar um banquete e falar assim: se apresenta. Porque este é o momento. E muitos vão olhar para mim e para você e dizer: mas é ele, é ela, sim. Porque nós fomos escolhidas. Aleluia, Jesus. E Esther, quando ela está ali naquele banquete, vivendo aquilo que meu Deus, aquelas mulheres estavam atrás. Mas ela foi posicionada. Ela teve o seu posicionamento. Ela vai ter como nasce. Mas em tudo quanto nós estamos, foi falado aqui que o Senhor, Ele não nos prometeu uma vida, aleluia, de flores, de mel. Aleluia, Deus. Ele disse que nós teríamos aflições. Glória a Deus, aleluia. Ele disse que nós íamos ter levantes. E o interessante é que na palavra do Senhor eles declaram que os levantes seriam até na nossa própria casa, com os nossos filhos, esposos, as mães. A palavra do Senhor fala que ia haver. Mas para isso que tudo se cumprisse a palavra e os mandamentos do Senhor sobre a minha e a sua vida. Aleluia, Deus. E enquanto Esther estava ali no palácio vivendo aquilo que Deus tinha preparado, começa-se, aleluia, os levantes daquele homem Ramã. E Ramã, ele era da linhagem dos amalequitas. Amalequitas, qual esse que Saul tinha que ter acabado com eles. E pela desobediência ele não foi e não fez aquilo que Deus mandou. Glória a Deus, aleluia. E Ramã, quando ele começa a se levantar contra Mardoqueu e contra os judeus, a sua própria esposa, a tua própria casa começa a maquinar junto a ele, dizendo: lance um decreto, faça forca,
contra esses judeus. E quando chega, aleluia, o decreto pelo anel do rei, porque Ramã ele vinha maquinando, e quando ele consegue pegar o anel do rei através de mentiras, através de levante contra a vida de Mardoqueu, que não se dobrava diante da presença dele, que não se dobrava diante dos deuses daquele homem, ele se levanta em fúria e vai contar para o rei, dizendo: olha lá, e começa a levantar as mentiras contra aquele homem. E com o anel ele sela, aleluia, um mandato, um decreto que tinha que acabar com todo aquele povo judeu. E quem era judia? Esther, que estava dentro do palácio. Mas o seu tio Mardoqueu vai conter com ela. Começa a rasgar as suas vestes naquela porta. Coloca, aleluia, um saco. E começa a chorar. A notícia chega ao ouvido de Esther. E quando se chega no ouvido de Esther, Esther ali vivendo, meu Deus, os melhores dias da vida dela. Mas o dia da fúria chega. O dia do desespero bateu a porta do quarto de Esther. E quando ali aquela mulher recebe aquela notícia, ela manda o eunuco dizer a ele: olha, mas por que você está assim, vestes desse jeito? Ele manda de novo a notícia para ela: olha, veio o mandato aqui, e Ramã decretou que todos nós iríamos morrer ao fio da espada, e você tem que fazer alguma coisa. Esther, aleluia, com medo, manda de novo a notícia dizendo: ei, faz dias, tempos que eu não entro na presença do rei. E se eu entrar na presença do rei sem que ele, aleluia, se levanta ao destro dele, eu posso morrer. Eu posso, morrer. E Mardoqueu, naquele momento, ele manda dizer para ela: ei, diga a ela que se ela não se posicionar, se ela não vir a favor do seu povo, o Senhor vai levantar alguém. O Senhor, ele vai levantar alguém a favor daquele povo. Aleluia, Jesus. Porém a tua casa vai perecer, a casa dos teus pais. Sabe o que o Senhor está falando? A gente ouvimos desde o começo o Senhor falando de posicionamento. Aleluia, Jesus. Se eu e você não se posiciona naquilo que o Senhor tem chamado a mim e a você para fazer, sinto muito lhe dizer, ele vai levantar outro para fazer. Ele levanta, mas o propósito está na minha e na sua vida. E ele levanta a minha e a sua vida para viver as promessas que ele tem feito. E aqui o tio dela já diz: ei, quem sabe se para esse dia, para esse tempo, você não foi levantada e trazida para o palácio. Esther dá um estalo, ela olha e fala: uau, é verdade. De tudo que você tem passado, de toda a sua situação, chegou-se um tempo. E quem sabe este tempo foi o tempo que o Senhor tem te chamado. Aleluia. E é no momento que o Senhor chama a minha e a sua vida e nos prepara. Não é tempo somente de banquete, não, igreja. Não é somente no tempo que olham para mim e para você e dizem assim: ei, você é maravilhosa, você é maravilhoso. Não! O momento do Senhor chega no momento de dor. É no momento, aleluia, da qual todo se levanta contra a minha e a sua vida. Aí nós paramos e olhamos e dizemos: ah, foi para este tempo que o Senhor me levantou. Ei, Deramai, Choquedebaia Sépia. E o Senhor, ele está dizendo: quem tem sido a sua postura? Como tem sido a minha e a sua postura diante da presença do Senhor? Aleluia, Jesus. O Senhor, ele nos chama no mundo espiritual ao jardim de Deus.
Há o jardim do Éden, mas no mundo espiritual existe o jardim de Deus. É quando nós nos colocamos no secreto com Ele, é no jardim de Deus. E como tem sido este tempo, aleluia, na presença do Senhor. Ela para, pensa. Ela olha e diz: foi para este tempo. E a minha e a sua vida foi para este tempo. Sabe por quê? Porque nós estamos sendo influenciadores de outras pessoas. E como eu e você, aleluia, como a minha e a sua postura tem influenciado pessoas. Entrado em ambiente, adorado, falando o nome do Senhor, ou me envergonhando a Cristo. Que muitos olham para mim e para a sua vida, vai dizer o quê? Eu quero esse Deus que ela serve. Eu quero esse Deus que ele serve. Aleluia. Eu quero viver nessa constância. Ou olha para mim e para a sua vida e diz: eu não quero esse Deus. Eu prefiro ficar no mundo, prefiro ficar nas minhas coisas erradas. Qual postura minha e a sua estamos nos apresentando aí fora? Porque a postura desta rainha Esther, de quando ela foi levantada, ela entendeu o seu propósito e coloca toda a sua turma, todos, em jejum de 3 dias. Isso era para poder entrar na presença do rei. Para poder, aleluia, se achegar diante dele. E qual tem sido a minha e a sua postura para chamar a atenção do mestre? Para poder entrar, aleluia, diante da presença dele. Daquilo que ele tem declarado sobre a minha e a sua vida. Ei, este é o tempo, está dizendo o Senhor. Talvez você perguntou: Senhor, que tempo é este que eu estou vivendo? O Senhor está falando: chegou o tempo. Chegou o tempo de fazer a diferença. Chegou o tempo de viver as promessas do Senhor. Chegou o tempo, aleluia, de olhar e dizer: Deus, eu sou um testemunho vivo das tuas promessas. Ai, muitas das vezes a gente queremos alcançar algo diante da presença do Senhor, mas por falta de renúncia, por falta de sabedoria minha e sua, nós se deixamos perder. Por quê? Por causa de uma palavra. Mas o seu tio Mardoqueu já foi bem claro. Se você não se levantar, não se preocupa não. Glória a Deus, aleluia. Não se preocupa. Porque tem outros que Deus vai levantar. Aleluia. Mas se você está aqui movida pelo Espírito Santo, é porque o Rei te chamou. Glória a Deus. É porque o Rei te chamou nesta tarde. E Ele está dizendo: ei, não saia da mesma maneira que você entrou. Não permita de sair, aleluia, da mesma forma. Porque o jejum, aleluia, quando aquele povo fez o jejum, o Senhor se levantou. O Senhor ouviu, mas o jejum não foi apenas para pedir que o Senhor entrasse e fizesse. O jejum é para que a gente podemos receber o milagre do Senhor. O jejum, aleluia, a gente faz para poder ter, aleluia, as nossas armas contra o inimigo. Aleluia, Jesus. Se preparar, aleluia, para os dias maus que vai vir sobre a minha e a sua vida. Porque assim como Jesus, aleluia, ele jejuou 40 dias e foi levado pelo Espírito no deserto. E esse jejum que ele fez, quem veio afrontar ele? O próprio diabo. E quando o diabo começa a olhar e falar para Jesus: ei, olha isso, esse mundo todo, essa nação, eu posso te dar essa nação. E Jesus, ele olha com sabedoria, já cheio do Espírito. Ele começa a debater com o diabo na palavra. Mas lá em Salmos 2, o próprio Senhor vai dizer, o próprio Deus vai dizer a Jesus: ei, se você pedires, eu te dou a nação. Aleluia. O diabo sabia disso, sabia dessa palavra declarada. Sabe o que ele queria fazer? Tirar
Jesus. Naquele momento, sabe por que a identidade? Porque a identidade de Jesus era a cruz. Era para chegar até aquela cruz. E muitas das vezes, aleluia, quando o diabo se apresenta sobre a minha e a sua vida pedindo algo daquilo que Deus já tem nos dado, nós esquecemos da promessa. Sabe por quê? Porque para chegar até o trono nós não podemos renunciar à cruz. Nós não podemos deixar o amor da cruz. E quando o diabo vai ter com Jesus naquele monte, naquela montanha, naquele lugar, ele começa a querer tirar das mãos de Jesus o que ele ia fazer. Porque se Jesus olhasse e falasse assim: eu quero a nação ele ia receber depois da cruz. Porque Deus fala bem claramente para ele: eu te dou. Se você pedires, eu te dou a nação. Aleluia, Jesus. Eu te dou. E hoje em dia o que está mais acontecendo são pratos que são liberados pelo inimigo sobre a minha e a sua vida. Tudo enfeitadinho, tudo lindo, maravilhoso, e nós olhamos e dizemos: uau, isso é de Deus. É, Jesus. Porque Deus é lindo, Deus é perfeito. Isso, igreja, eu tenho comigo que aquilo que nos acrescenta dor não é de Deus, mas aquilo que nos traz paz é do Senhor. Aleluia. Se está te trazendo dor e frustração, não é de Deus. Não é. E quando o diabo está ali falando com o Senhor naquele monte, querendo tirar o foco dele daquilo que ele tinha recebido, ele estava cheio do Espírito. E o diabo, ele não quer que eu e você jejuem. Ele não quer que eu e você vivemos a promessa do Senhor. Ele não quer, sabe o que faz? E sabe como que a gente vai fazer as vontades do diabo? Sinto muito lhe dizer, mas se a gente fazer a nossa própria vontade, você sabia? É. Porque muitas das vezes a gente olhamos e falamos assim: Senhor, eu não quero fazer isso. Mas quando a gente vê, a gente já está fazendo. A gente está fazendo quem? Nós temos que permanecer, aleluia, no deserto, mas com o Espírito, com o Senhor, e sabendo, aleluia, assim como foi louvado, que no final vai ter a vitória. Aleluia. Porque Deus é fiel. Aleluia. E muitas das vezes, aleluia, nós esquecemos de tudo que Jesus passou e nos ensinou. E queremos, aleluia, anular a cruz, pular a cruz, para chegar no trono da vitória. E não tem atalho. Não tem atalho. Sabe por quê? Porque a porta não está em reforma. A porta continua a mesma, estreita. Jesus, ele foi atentado sobre aquele lugar. Glória a Deus, aleluia. Esther, quando ela se jejua com o teu povo, quando ela entra na presença do rei, o rei estende o cedro para ela. Porque antes dela ir para a guerra, ela se posicionou. Antes dela entrar na presença do Senhor, ela teve comunhão. Antes dela entrar, aleluia, na presença daquele rei, aleluia, ela teve renúncia das suas próprias vestes. Mas no dia que ela se levanta, a palavra do Senhor vai nos dizer, ela coloca novamente as suas vestes reais para se apresentar ao rei. E qual é a minha e a sua vestes que estão se apresentando diante do Senhor? Qual a minha e as suas vestes? Que eu vou falar aquilo que o Senhor está falando ao meu coração, com todo o temor da palavra do Senhor, do qual foi liberada para nós nesta tarde. E qual vestes que nós estamos? Aleluia, Jesus. Ele está dizendo: rei, deixa as suas vestes para colocar as vestes reais na minha presença. Aleluia, Jesus. Sabe o que o Senhor está dizendo? Que além das vestes são máscaras.
Muitas das vezes se apresentando a noite ou que debaia cedra diante da presença do Senhor com máscara. Sabe como? Pegando a melhor máscara e colocando diante do Senhor Deus. E adorando, mas na falsidade. E quando sai da presença do Senhor, tira aquela máscara e coloca outra. Deus está dizendo da mesma maneira que você entra na presença do Rei, você tem que sair. Aleluia, Jesus. Não deixe o inimigo roubar aquilo que o Senhor tem te entregado. Nessa tarde, o Senhor, aleluia, Ele vai arrancar as máscaras e está dizendo: você sai daqui hoje com vestes novas e com a coroa, porque nada vai nos afastar diante da cruz, nada vai nos tirar do foco da cruz. Porque o inimigo está aí querendo que nós transforme pedra em pão, para muitas vezes dizer: ei, eu posso. Olha o que o Espírito Santo está dizendo. As afrontas do inimigo que vem contra mim e a sua vida, muitas das vezes é para dizer assim: ei, é apontar nas nossas fraquezas, nas nossas dores, para que naquele momento nós começamos a renunciar àquilo que Deus tem nos dado por direito. E o Senhor, Ele está dizendo: não precisa provar nada para ninguém. Porque Jesus, quando Ele estava naquele monte, o diabo queria que Ele provasse que ali Ele podia transformar aquela pedra em pão. Mas Ele pegou Ele num momento difícil. Porque Jesus estava naquele momento de 40 dias e 40 noites de jejum. Imagina oferecer pão. Meu Deus. Ele ia olhar e ia dizer assim: eu posso transformar. Eu posso transformar a pedra e eu vou transformar. Não, mas ele não precisava provar para ele. Aleluia, quem Jesus. ele era. Porque na melhor hora todos iam ver. E quem é eu e você, aleluia, diante de alguma palavra querer provar e esquecer que somos de Cristo. E queremos jogar um dano, um karatê. E muitas das vezes olhar para si. Mas se nós esperamos, aqui foi falado de Eclesiastes 3, se nós esperamos o tempo do Senhor, vai se cumprir sobre a minha e a sua vida. Aleluia, Jesus. Vai se cumprir, o Senhor está dizendo. Eu creio, Jesus. Porque assim como teve o cumprimento na vida daquele povo, na vida de Esther, na vida do teu povo judeu, e no melhor hora ela se identifica. Na melhor hora Esther se identifica quem era ela e para que ela veio. Aleluia, Jesus. Mas ela se identificou como? Talvez se naquele tempo tivesse um celular, ela ia entrar no grupinho e dizer: ei, é hoje. É hoje que eu vou fazer isso, eu vou falar aquilo, vou falar pro rei, vou pegar esse homem, esse Ramã, ele vai ter que ver quem que ele está mexendo. Não, ela fez tudo, ó, secreto. E aonde ela, Rabaia Sébia, aonde ela se identifica? No banquete. Aleluia, Jesus. Num banquete preparado. Mas quem estava sentado? O seu próprio inimigo. E o que o Senhor falou? Que vai preparar banquete. Vai preparar banquete. Aleluia. Ele está te escondendo, ele está me escondendo. Mas neste banquete, junto com nossos inimigos, ele vai revelar a minha e a sua identidade. Aleluia. Coisa linda. Com a permissão da pastora e da nossa irmã, eu peço que a igreja se coloque de pé em nome de Jesus. Ai, que devai é sério. Qual a nossa postura? Postura de reino? Qual tem sido a minha e a sua postura?
Esther, quando ela se revela quem ela é, o rei fica ali, ó, furioso, e se levanta ao favor daquele povo. Ai, Choquedebácia. Sabe o que o Senhor está falando? A forca que foi preparada para mim e para a sua vida, o próprio inimigo que vai ser enfocado. Aleluia. Porque desde quarta-feira o Senhor está falando que vai vir com verdade, e a verdade sobre a minha e a sua vida vai prevalecer, porque o inimigo nesta tarde já caiu por terra. E a identidade minha e sua, o Senhor está nos devolvendo, e a identidade de filha, eu e você não somos qualquer um, não somos qualquer um, porque hoje o rei prepara um banquete. Feche os seus olhos e comece a falar com o Senhor. Aproveita esta oportunidade de adoração, aproveita este momento que está você e o rei. Fala com ele, igreja. Fala com ele. Aleluia, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, é na autoridade do Teu nome, Senhor, que nós nos colocamos diante da Tua presença, evocando, Senhor, o Teu nome e a Tua santidade sobre a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos perdoe, Pai, pelas falhas, nos perdoe, Senhor, pelos pecados, pelas iniquidades. Nos perdoe, Senhor, por muitos momentos, Pai, nós não entendemos, Senhor, o Teu propósito, mas a partir de hoje, Senhor, toca na nossa mente, Pai, e tudo aquilo lá que não provém do Senhor, caia por terra. Todo que esteja impedindo o Teu agir, Pai, sobre a minha e a vida dos Teus filhos, Senhor, que nós possamos nesta tarde ser tocados, Senhor, porque o cedro está esticado e o Senhor está dizendo: entra na minha presença, entra na minha presença.
Meu Deus, Xeramai Chokedebassi. Rivide Komanaya Sepe. Lababaya Sobi Anaya Sepe. Ababaya Sonde Canto. Elai Chokedebaya Sepe. Alabaya Chokedebasu de Canto Ramanai. Muitas coisas têm acontecido e tu não tem entendido. Mas o Senhor está dizendo que para este tempo eu te chamei. Ai de Komanaya Sepe. Porque aqueles que eram para cuidar, está se levantando muito como os conselheiros do rei, com afronta, mas hoje o Senhor sela o ministério, Ele está dizendo, posiciona, Aleluia, Deus. porque o diabo veio te afrontar, filha. Quer tirar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Mas Deus está dizendo, eu vou colocar tudo no lugar. Eu estou vendo, irmão, tudo fora do lugar. E muitas das vezes a irmã não tem entendido do que está acontecendo. Mas Deus está dizendo, rasgar as suas vestes espirituais, mas hoje Ele coloca as vestes novas. Ele coloca. Aleluia. Ele vai te encher do Espírito. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Porque baixia aí dentro não existe mais. Hoje Ele te levanta com Esther. Vai ter banquete, meu Deus. Aleluia, Jesus. Vai ter Aleluia, Deus. E neste banquete vai sentar o inimigo. E quando muitos olhares vão dizer o que tem acontecido, porque hoje o Senhor está curando feridas. Hoje o Senhor cura ferida, irmão. Porque o propósito do inimigo era paralisar. Porque ele sabe do propósito que Deus tem. Está doendo, vai com dor mesmo, irmão. Meu Deus, ó, o Senhor está entregando nas tuas mãos, viu? Ó, vestes novas, eu estou vendo. Porque não tem negado o nome do Senhor. Mesmo diante daquela panelinha, mas vai vir honra. E o Senhor está falando a verdade, vai prevalecer. Recebe a graça. Recebe. Deus, em nome de Jesus, toca a tua filha, Senhor, da cabeça para os ossos.